Está conosco, nós já apresentamos, a doutora Eliane Nogueira, juíza do trabalho, titular da 2ª Vara do Trabalho de Franca e coordenadora do Juizado Especial da Infância e da Adolescência. Está conosco o Dr. Anderson Ogrizio, promotor de Justiça da Infância e Adolescência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Conosco também o Dr. Fernando Miguel da Silva, auditor fiscal do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência. E também a senhora Vanessa Barbosa Tristão, coordenadora do Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Franca. Bom dia. Obrigada pelo convite, ao presidente da Câmara, Claudinei da Rocha, Marcelo Tide. Estou aqui hoje representando o Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente de Franca. Nós tínhamos programado aqui a fala de 10 minutos, eu vou buscar enxugar um pouquinho, falando de tudo que a gente fez de 2014 até agora. Nós temos aqui alguns vereadores que já participaram conosco, nós nos reunimos sempre uma vez por mês, na 3ª sexta-feira do mês. Hoje, o fórum é coordenado por membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do qual eu estou fazendo a representação aqui, Ministério Público do Estado de São Paulo, Justiça do Trabalho, Secretaria de Ação Social, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e as escolas de aprendizagem. Em 2014, quando as ações do Fórum começaram, foi muito devido às autorizações de trabalho em Franca a menores de 16 anos. Era muito comum as famílias e os adolescentes buscarem a justiça pedindo essas autorizações e elas eram concedidas. Mais de 300, 400 autorizações por ano. Pela lei, Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só pode trabalhar após os 16 anos, salvo na condição de aprendiz acima de 14. Então, quando se fala, porque adolescente não pode trabalhar? Pode, acima de 16. E acima de 14, na condição de aprendiz. Isso começou muito pelo incômodo da Defensoria Pública, que buscou um trabalho de rede, e essa rede hoje se ampliou. Na época, em 2014, muito ali liderado pela doutora Mariana, que não está mais na Defensoria, mas que procurou a doutora Regina Duarte, procuradora do Trabalho, o Fernando Miguel e a doutora Regina, juíza do Trabalho. Então, de lá para cá, a gente buscou zerar as autorizações judiciais, isso sempre buscando para que esses adolescentes pudessem se qualificar e, depois dos 16 anos, trabalhar em melhores condições, em trabalhos formais, com carteira assinada, os seus direitos todos reconhecidos ali. E também a gente acaba com isso entregando uma mão de obra mais qualificada para o mercado. Porque a aprendizagem, ela acontece em horário compatível com a escola. E eu não sei se vocês sabem, mas em Franca, mais de 40% ainda dos nossos adolescentes não terminam o ensino médio. Né? E a gente acaba tendo um ciclo da miséria muito por isso, porque ele começa a trabalhar cedo e, às vezes, aquela primeira atividade dele se torna única. Então, algo que ele começa a fazer com 14, 15 anos, como a gente está vendo hoje, a venda de doces, muitas vezes, inclusive, a exploração pelo tráfico e limpar os carros nos semáforos, ela é a primeira? Não, ela é a única, porque ele não consegue voltar para a escola, se qualificar. E, com isso, depois, ele vai ser um pai e uma mãe de família, que também vai depender do trabalho do seu filho para sustentar as crianças em casa. A fala da Ana Paula hoje ela foi muito introdutória aqui, né? Porque é justamente isso que a gente busca
e que nós viemos compartilhar com vocês, para que vocês também sejam nossos parceiros. Nós precisamos qualificar a nossa mão de obra francana, precisamos qualificar pais e mães, para que eles não precisem depois depender de um serviço da assistência social, para que a gente desonere a assistência ou as filas, porque hoje nem todo mundo que depende da assistência social no município consegue o atendimento. Falei da evasão, né? De 2014 para cá, a gente conseguiu elevar os patamares, os índices de aprendizagem. A gente tinha, todas as empresas que têm mais de 100 funcionários, elas precisam ter aprendizes. Em 2013, a gente tinha apenas 41% cumprindo essa meta. A gente elevou para quase 80%. Então, a gente deixou de dar as autorizações, tiramos os meninos da situação de trabalho infantil, encaminhamos para a aprendizagem, né? E, com isso, eles não precisaram sair da escola. Encaminhamos para a pré-aprendizagem. A Justiça do Trabalho concedeu bolsa para que esses adolescentes pudessem sair da escola e ir diretamente para o curso de formação ou para a parte prática, né? E, com isso, essas bolsas custeavam o transporte e a alimentação deles. Fizemos vários eventos no município debatendo o trabalho infantil. Esse ano, o concurso multicultural teve em mais de 100 escolas e alcançou mais de 6.000 entre crianças e professores. De 2014 para cá, nós diminuímos o número de acidentes de trabalho em adolescentes e crianças. Na base de dados do INSS, em 2014, a gente teve 29 acidentes. Em 2020, nós tivemos 4. Na base de dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, nós tivemos em 2012 98, em 2016 6 casos, inclusive com crianças de 5 anos trabalhando, de 5 a 17 anos. Então, toda essa movimentação que a gente tem vindo agora na pandemia, por conta do aumento da pobreza, ela não é nova. O trabalho infantil não é novo na cidade. Talvez ele esteja mais visível aos nossos olhos, mas nós que trabalhamos diretamente com adolescentes, sabemos que isso é uma realidade da nossa população. Então, a gente precisa buscar ações juntas, articuladas e integradas de todas as políticas, não só da assistência social, para esse público, para o público que mais precisa. Além de elevar a cota, algo que nós buscamos fazer foi sensibilizar as empresas que na contratação, porque é muito natural numa contratação a gente querer o melhor candidato, aquele mais preparado. E o que a gente tem buscado é o contrário, que as empresas possam contratar o público da rede de proteção social, público atendido por essa rede, público beneficiário do Bolsa Família, dos adolescentes que estão em acolhimento, né, que os pais não puderam cuidar, pessoas com deficiência. Então, a gente tem buscado que essa população, que já seria descartada para o trabalho formal com 15, 16 anos, possam se qualificar e possa vislumbrar de um futuro melhor. Porque a gente que atende adolescentes das famílias empobrecidas da cidade, a gente vê que os meninos não sonham, não pensam em fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, porque isso, na realidade, está muito distante dele. A gente teve aqui agora uma pessoa que depende da bolsa, mas ela ainda conseguiu sonhar com essa bolsa. A realidade das pessoas que a gente atende, ela é tão dura que ele precisa pôr comida em casa. Então, não tem como ele pensar em fazer um curso. É preciso para que a gente olhe para essa população. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou finalizando aqui. E eu faço um apelo a todos nós aqui, porque vocês têm essa rede organizada, nós já trabalhamos com isso e a gente se coloca hoje aqui à disposição dessa Câmara para que a gente debata, para que a gente sente outras vezes e encontre caminhos possíveis. E eu deixo aqui um desafio, porque, rememorando a nossa reunião de sexta-feira,
Franca foi a primeira cidade do estado de São Paulo a ter um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a primeira cidade a instalar o Conselho Tutelar, a primeira cidade a ter a Justiça Especial do Trabalho da Infância e do Adolescente, a primeira cidade no estado de São Paulo a ter um Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Acredito que seja a primeira vez que um Fórum Municipal venha até a Câmara. E agora a gente tem um desafio de ser a primeira cidade do estado de São Paulo a erradicar o trabalho infantil. Conte conosco. Muito obrigada. Ô, Vanessa. Bom dia. Uma parte o seu diálogo aí, as suas colocações. A gente que foi conselheiro tutelar e trabalhamos juntos lá, as pessoas às vezes criticam o conselho, ou mesmo o conselho da criança, mas a gente só tem que entender e esclarecer que isso é a lei. A gente está trabalhando em cima da lei. E a gente vê os adultos dizendo assim, mas eu tinha 10 anos e eu trabalhava. Mas hoje nós estamos no ano de 2021. As crianças têm o seu direito, é necessário o estudo, é necessário o aprimoramento. Não, mas ele precisa trabalhar para ajudar a família. A gente sabe que vive numa situação complicada, onde cada um precisa fazer a sua parte, mas não pode determinar a criança ou adolescente a manutenção das suas casas. Ontem eu atendi um caso, inclusive eu encaminhei para o Conselho Tutelar. A criança tem 7 anos, o pai morreu e ele recebe um auxílio de morte do pai de R$1.000. E com esse R$1.000 eles estão mantendo a família inteira, pagando aluguel, água, luz, um monte de situações que o dinheiro é do menino e o menino não está tendo dinheiro nem para ir com a van, para ir para a escola e seus materiais. Então, realmente é uma visão de valores complicada. Mas nós precisamos bater nessa tecla. O direito da criança e do adolescente de estudar, de se formar e ter um futuro brilhante. Compete a nós, que colocamos os filhos, que trazemos eles, que somos os pais, os responsáveis, de ter a dignidade e ser firmes para fazer com que as leis deles sejam cumpridas. Parabéns pelo seu trabalho, que já vem há tanto tempo aí, né, a promotoria pública fazendo, o conselho tutelar. A gente sabe que é difícil ter que mudar a concepção, porque vai demorar um pouquinho. Todos nós que, na nossa faixa de idade, mas com 11 anos eu comecei a trabalhar, agora o menino está lá em casa. E outra coisa, só para te lembrar também, Vanessa, com 14 anos ele pode trabalhar como aprendiz, desde que esteja ligado a cursos que ele é aprendiz. Não, e ele precisa estar na escola. Por isso que a gente defende a aprendizagem, porque ele não evade. Ele pelo menos termina ali o ensino médio, né? E se você me permite, Hilton, a gente tem visto um incômodo muito grande, né, dos donos de bares, da população com os meninos no semáforo e vendendo doces. Mas o que a gente precisa se incomodar é com a realidade deles. A gente precisa se incomodar e buscar entender por que um menino de 15 anos sai para a rua para limpar para-brisa. Qual é a perspectiva que ele tem? Então, não é o fato dele estar na rua que precisa incomodar. O que tem que nos incomodar é a situação que eles vivem. Foi feito, nos primeiros dias de julho, num dos piores momentos da pandemia aqui em Franca, foram encontrados 105 entre crianças e adolescentes, crianças de 9 anos. Criança não pode trabalhar, nem como aprendiz. No pior momento da pandemia, eles se expuseram ao risco. A maioria da renda dos seus familiares, porque o serviço fez essa pesquisa, era de meio salário mínimo. Não é meio salário mínimo por pessoa, é a renda total. Então, quando a gente defende o trabalho infantil, a gente defende a precarização do trabalho. A gente defende que as pessoas não se qualifiquem e fiquem com meio salário mínimo. A gente defende que o ciclo da pobreza permaneça. Se a gente quer uma cidade desenvolvida, uma cidade onde empresas, onde multinacionais venham, onde queiram investir, a gente precisa que essa população esteja qualificada, para que o nosso município seja atrativo. Então, é isso, porque com o município atrativo, a gente vai ofertar proteção social para crianças e adolescentes. E é isso que nós buscamos e a gente se coloca à disposição. Muito obrigada.
Muito bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do senhor presidente, Claudinei da Rocha, e agradeço também ao vereador Marcelo Tide pela oportunidade, pelo convite feito ao Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, para falar de um assunto de extrema importância. E a própria Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu essa importância quando, por unanimidade, elegeu o ano de 2021 como o ano de combate ao trabalho infantil. E o que nós, Franca, fazemos no ano de combate ao trabalho infantil? Franca se colocou no segundo lugar do ranking nacional de cidades com o maior número de jovens em situação de trabalho infantil. E eu lembro, senhores, que trabalho infantil inclui exploração sexual de meninas, exploração pelo tráfico de drogas de adolescentes que sonham em se inserir no mercado de consumo, não é? Essa é a realidade. E por que a Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu o ano de 2021 como o ano de combate ao trabalho infantil? Exatamente porque a pandemia empurrou os nossos jovens para situação de trabalho infantil por conta do empobrecimento de suas famílias. A jovem Ana Paula esteve aqui presente e prestou um depoimento dramático a respeito da situação que vivenciou. Então, o jovem de classe média baixa, que viu a sua família se empobrecer por conta da pandemia, ele cancela o cartão de crédito universitário sem anuidade. Ele para de pedir comida pelo iFood e prepara a própria comida. Ele financia um automóvel para se dedicar à atividade de Uber. Situação dramática, nós precisamos reconhecer. Mas e os jovens que vêm de famílias marginalizadas e empobrecidas? O que eles fazem? Eles não têm cartão de crédito. Eles não têm crédito bancário para a aquisição de um automóvel. Eles vão às ruas e nós os encontramos nos semáforos. Na Major Nicásio, com a Presidente Vargas, e lá estão vendendo doces, limpando para-brisas. É assim que eles começam. Em seguida, eles deixam a escola e percebem que a venda de pinos de cocaína pode ser mais interessante. Por que não? Ele já está desprotegido, ele já não está ao amparo do poder público. E assim nós perdemos a nossa juventude, nós empobrecemos a cidade de Franca e nós perdemos esse histórico que foi construído de pioneirismo que a Vanessa bem rememorou aqui para todos nós. É preciso que nós, poder público e Ministério Público incluído, façamos alguma coisa. E alguma coisa não na perspectiva da caridade, na perspectiva de política pública. Mas não basta a política pública bem posta, ela precisa ser perene, permanente, oficializada. E aí é que entra o trabalho dos senhores, porque a legislação hoje é um instrumento primordial para perenizar política pública. E por isso, com o reconhecimento da importância do trabalho dos senhores, vem aqui o Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil falar sobre o tema. E o Ministério Público, o que tem feito? Não é? Vejam, o Ministério Público é o responsável, é o titular exclusivo da ação penal pública, é quem processa o adolescente que vende o pino de cocaína, é quem processa o adolescente que danifica o para-brisa de um carro ao limpar com um produto inadequado. Mas mesmo assim, nosso Procurador-Geral de Justiça se aproximou da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que são os experts na temática. Nós aprendemos com eles, a doutora Eliana vai falar aqui. E celebramos um termo de cooperação para colocar no horizonte e no radar do Ministério Público o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil, especialmente pela aprendizagem. Nós não imaginamos que o trabalho seja prejudicial ao jovem. O que é prejudicial é o trabalho desprotegido, o trabalho que dá causa à evasão escolar. Por isso, a importância da aprendizagem profissional direcionada ao público vulnerável. Além disso, o Ministério Público, para além desse termo de cooperação instituído com a Justiça do Trabalho, essa semana baixou um ato normativo, uma resolução,
em que os promotores estarão autorizados a recepcionarem aprendizes em suas promotorias. E eu quero ser o primeiro promotor de justiça do Estado de São Paulo a ter um promotor de justiça no meu gabinete, vindo especialmente da classe mais vulnerável. Classe mais vulnerável, é preciso a gente dizer, são os deficientes. Estava aqui a APAI fazendo um histórico e demonstrando a importância do trabalho desenvolvido. São os jovens de famílias referenciadas que recebem programas assistenciais. São os jovens que foram resgatados do trabalho infantil. São os jovens em abrigos, em acolhimento institucional. Quantas vezes eu não visito unidades do IGEPAM ou do Recanto Esperança, que agora deixaram a execução do serviço, mas que estão ali com 18 anos e não sai por quê? Não sai porque são órfãos ou os pais os abandonaram e não têm condições de se inserir no mercado de trabalho, mesmo tendo estudado, mesmo tendo completado o ensino médio, porque o mercado de trabalho hoje exige profissionalização. As máquinas, as tecnologias que a princípio se iniciaram nas indústrias, invadiram também o campo. Ótimo, produtividade, mas e o passivo, né? O passivo de desemprego e a exigência de qualificação para o mercado de trabalho para garantir a contratação desses jovens. Então, o mercado de trabalho de ontem, que o meu pai, que o meu avô começaram, né, a se inserir aos 10, aos 12 anos de idade, hoje é completamente diferente. Hoje não dá espaço àquele que não se profissionalizou. E a aprendizagem exige, como a Vanessa já bem falou, o estudo e a profissionalização. Não é não ao trabalho do menor de 18 anos, é não ao trabalho desprotegido. E numa situação em que diversos jovens precisam da proteção, é justo que nós comecemos a voltar os olhos àqueles que mais precisam. Aqueles que jamais conseguiriam ingressar numa universidade, nem mesmo com bolsa de estudos. Aquele que jamais poderia pensar numa qualificação para o mercado de trabalho da maneira com que o mercado de trabalho exige. Então, esse é o desafio que está posto a todos nós. E o que eu clamo aqui aos senhores vereadores é que pensem nessa perspectiva de política pública e de política pública com caráter de estabilidade, né? Devidamente inserida em uma legislação municipal pioneira, eventualmente que exija das empresas que contratem com o poder público o cumprimento da cota mínima de aprendizagem. É o básico, que cumpram com um dever legal, não é isso? Ou que eventualmente o poder público municipal dê o exemplo ao empresariado e receba de maneira perene, perpétua, aprendizes em seus quadros profissionais, não é isso? Agradeço imensamente o espaço concedido para o Fórum, para o Ministério Público, e digo que a Promotoria da Infância e Juventude está à absoluta disposição para diálogo a esse respeito, assim como o Fórum Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Agradecer à Casa pelo convite, senhor presidente, o vereador Marcelo Tide, demais vereadores, demais presentes aqui na casa. Bem, vou ser bem sucinto aqui na minha fala. Preferi agora, após a minha, a doutora Eliana vai fazer uma explanação de algumas questões muito importantes. Antes de me apresentar, meu nome é Fernando Miguel da Silva, eu sou auditor fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. A competência do Ministério do Trabalho é fazer a fiscalização do trabalho infantil, principalmente em empresas formais, né? Então, a nossa prevenção e o combate ao trabalho infantil tem um olhar maior para a questão do trabalho formal. Trabalho formal esse que, na questão do trabalho infantil, teve sim uma redução nos últimos anos. A PNAD contínua de 2016 a 2019, né, fez um estudo através do IBGE, com uma redução ali de mais ou menos 2,1 milhões para 1,6 milhões de crianças ainda em situação de trabalho infantil no Brasil no ano de 2019. Então, quanto à questão do trabalho formal, por mais que a meta assumida pelo Brasil antes era 2016 erradicar o trabalho infantil no país, e essa meta foi para 2025 agora, e infelizmente, dificilmente, né, o nosso país vai conseguir fazer essa eliminação
do trabalho infantil, assumida junto com a ONU, muito também em questão dessa pandemia, que agravou a situação do trabalho infantil, mas quanto à questão do trabalho formal, há sim uma redução dos últimos anos, pelo menos pelos últimos dados do IBGE. E o Ministério do Trabalho, através da Auditoria Fiscal do Trabalho, da Inspeção do Trabalho, tem essa competência de fiscalizar as empresas. Então, nas empresas formais em Franca, a gente tem observado que houve sim uma redução do trabalho infantil. Dificilmente a gente chega num comércio ou numa indústria calçadista formal, uma grande empresa, encontra ali trabalho infantil nos termos, né, do conceito ali do trabalho infantil. A gente ainda tem uma luta muito grande, e aqui eu quero destacar a gravidade, a seriedade da situação, né, e trazer a sensibilidade aqui de Vossas Excelências quanto à questão do trabalho informal, né, que esse às vezes chega a ser invisível e a gente precisa procurar para combater, para prevenir principalmente essa questão do trabalho infantil e para combater aquele que ainda existe. E eu vou trazer aqui um rápido depoimento pessoal, né, eu posso falar que eu passei pela questão do trabalho infantil, como acho que a maioria, talvez, aqui de nós, né? Meu pai me levava para vender pequi lá no Goiás, nas feiras, ajudar no açougue ali durante a semana, e eu lá com meus 7, 8, 9, 10 anos de idade, passei por essa situação. E não vou condenar meu pai. Meu pai não teve a instrução necessária para entender que aquilo um dia poderia ser prejudicial para mim, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, algum efeito que ele poderia ter. Eu carregava muito peso na época, ali carregando caixas de piqui, etc. e tal. E meu pai também, com o meu avô, teve a mesma situação. Para ele era normal aquela situação. Ele não tinha a instrução necessária realmente para fazer, né, ter esse discernimento de quanto prejudicial que estava sendo aquela situação para mim. Mas eu ali com meus 8, 9, 10 anos de idade, eu já meio que tinha uma sementinha dentro da minha cabeça, falei, isso não é normal. Eu não sei, isso não está certo, né? E ali com os meus 14, 15 anos, eu falei para minha mãe que eu queria ir para Uberlândia para morar com a minha avó, né? E mais ou menos era, na verdade, para ter uma oportunidade, uma fuga. Porque, gente, o ciclo da pobreza, ele tende a se perpetuar. Ele tende a se perpetuar. Eu venho de uma família realmente muito humilde e eu tive que, por meios próprios, buscar uma coisa diferente para a minha vida, né? Entrei na época no Senai, então eu sou fruto também da aprendizagem, fiz curso no Senai, ali com meus 14, 15 anos de idade, depois fui fazer faculdade em Uberlândia e depois concursos públicos, passei em diversos concursos públicos e há 10 anos eu estou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Mas as consequências daquele trabalho infantil lá atrás, hoje já me tomam conta. Alguns minutos que eu fico em pé, minha coluna já meio que dá o grito. Venho já sofrendo com uma dor crônica na coluna, muito em razão, com certeza absoluta, da questão do peso que eu carregava ali na minha infância e adolescência ali junto com o meu pai. E um dia, infelizmente, isso se reflete, né? A criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, né? E hoje, quando eu entrei no Ministério do Trabalho, eu fiz questão de entrar no projeto de fiscalização do trabalho infantil, porque era algo que realmente me tocava e toca profundamente. Então, nesses 10 anos de fiscalização do trabalho infantil, é lógico que me deparei várias vezes com aquele discurso que é melhor a criança estar trabalhando, né, do que estar roubando na rua, etc. e tal. E olha, gente, é muito difícil realmente de combater esse tipo de discurso, porque, principalmente para as pessoas sem instrução, talvez seja algo ainda natural para elas, né? Mas é uma coisa que não tem cabimento uma pessoa com instrução, principalmente, infelizmente, como a gente vê em algumas ações fiscais, que ainda acha normal o trabalho infantil. E, infelizmente, a gente encontra esse tipo de discurso na fiscalização do Ministério do Trabalho, de pessoas que entendem que é normal, né, que a criança de 10, 11, 12 anos é melhor estar, então, trabalhando do que fazendo outra coisa, né? Na verdade, é melhor ela estar na escola, né, na escola, em projetos
culturais, enfim, outras atividades que a gente pode, com certeza, encaminhar a criança. A gente teve realmente uma redução, né, da questão de acidentes, consultando até o Sereste aqui de Franca, houve uma redução da questão de acidentes de menores, principalmente a gente consegue fazer esse mapeamento em atividades informais, né, o Sereste é o Centro de Referência da Saúde do Trabalhador de Franca, e a gente consegue verificar alguns dados ali muito importantes sobre a questão de trabalho, dos acidentes de trabalho com menores no Sereste de Franca. A questão da aprendizagem, só para já concluir, criança pode trabalhar? Sendo agora bastante objetivo. Não, criança definitivamente não pode trabalhar, isso está no nosso ordenamento jurídico, né? A gente tem a Constituição Federal que trata disso, a gente tem a CLT, um capítulo específico para isso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança definitivamente não pode trabalhar. E adolescente pode trabalhar? Pode, a partir dos 14 anos. E é muito comum a gente chegar nas empresas e verificar o tipo de discurso. Não, ele é meu aprendiz, ele está aqui aprendendo, né? Um funcionário nosso pediu para deixar ele aqui aprendendo, etc. e tal. Mas não é aquela aprendizagem formal de acordo com a legislação federal. Ele está ali, às vezes, trabalhando numa jornada de trabalho acima da jornada permitida para um aprendiz, ele não está vinculado a uma escola de aprendizagem, ele não está estudando, né, que para ser aprendiz ele precisa comprovar a assiduidade na escola normal, né, então ele precisa estar ali vinculado a alguma escola. Então, a aprendizagem faz essa vinculação para proteger o adolescente na questão do trabalho. Então, a partir dos 14 anos no Brasil é permitido, desde que na condição de aprendiz, e a partir dos 16 anos, desde que não seja atividade insalubre, perigosa ou noturna, né? E aqui eu faço até uma sugestão, além da questão que já foi colocada pelo doutor Anderson, muito bem, né, sobre os órgãos da administração direta, indireta, às vezes do Poder Executivo Municipal fazerem contratação daquelas empresas que cumprem a cota, também daquelas empresas que não têm histórico de exploração de trabalho infantil. Eu acho que seja uma boa sugestão, né? Que o Ministério do Trabalho consegue fazer esse levantamento através dos nossos autos de infração e verificar, também dos termos de afastamento, né, aquelas empresas que já tiveram algum envolvimento com a exploração do trabalho infantil. Então, acredito que é algo que a gente precisa pensar, é algo realmente muito sensível e que, infelizmente, aqui no nosso município, em Franca, a gente vem verificando esse aumento do trabalho infantil que está visível nas ruas e a gente precisa realmente tomar uma medida. E, agora, realmente, para finalizar, é um trabalho em rede, gente, é um trabalho em rede. Não é à toa que estamos aqui, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Justiça do Trabalho, Secretaria de Ação Social também está aqui representada, Escola de Aprendizagem. Precisamos trabalhar em rede e o apoio dessa casa, com certeza, vai ser muito importante para que esse trabalho seja perpétuo, realmente, que a gente consiga medidas de médio a longo prazo para combater, prevenir o trabalho infantil em Franca. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, vereador Claudinei, pelo convite, e também o vereador Marcelo Tide. O vereador Claudinei disse que tem até meio-dia, então acho que eu tenho uns 40 minutos para falar, né, vereador? Você tem 5 minutos e depois os vereadores terão a liberdade, né, de estar fazendo as suas perguntas e as suas indagações. Com certeza. Eu trouxe um material e eu vou resgatar apenas alguns slides que seriam fundamentais para que a gente pudesse avançar na questão que envolve a efetiva proteção e prevenção. Eu vou pedir para a mesa passar os slides e direto no slide, acho que é o quinto ou o sexto, esse material fica à disposição da casa, ele já está aí com a secretária. Pode passar à vontade. Boa parte do que está aí já foi falado pelos meus colegas. Aí, esse slide. Quando a gente fala em ciclo da pobreza, eu trouxe esse material, e eu já usei em vários eventos no nosso município, para desenhar e colorir o ciclo da pobreza no nosso município de Franca, em decorrência do trabalho infantil. Esses dados são da PNAD de 2010, porque são os mais recentes do ponto de vista da estruturação, e eles demonstram o seguinte: quando a PNAD saiu, nós verificávamos que Franca tinha uma renda per capita, uma das menores do Estado, quase metade do que era a renda per capita
do nosso estado todo. Nós tínhamos quase 36% da população sem ensino fundamental completo. Nós tínhamos quase 16% dos adolescentes e crianças entre 10 e 17 anos já em situação de trabalho. Nós tínhamos 647 crianças entre 10 e 13 anos, onde trabalhar é absolutamente proibido pelas normas internacionais que o Brasil assinou e se comprometeu a cumprir, e também pela Constituição Federal Brasileira. Entre 14 e 15 anos, que é a idade da aprendizagem, nós tínhamos 1.565 pessoas trabalhando. Só 70 eram aprendizes. Então, boa parte, ou quase a integralidade, estavam com as tais autorizações para trabalho, e foi aí que nós começamos a ação para banir as autorizações de trabalho antes da idade mínima no nosso município. E nós obtivemos sucesso. Hoje elas não são mais concedidas pelo Juizado da Infância e Juventude, porque a Justiça do Trabalho assumiu esse trabalho dentro do GEA, que eu coordeno no final de 2014, num trabalho em rede, feito com o Ministério do Trabalho e Emprego, feito com a Defensoria Pública Estadual e feita com o Ministério Público do Trabalho. Tem mais duas observações aí, se você quiser passar. Isso. 4.525 trabalhadores entre 16 e 17 anos no nosso município, que era quase 44% do total dos nossos adolescentes. E a geração neném, que não estuda e nem trabalha na época, era cerca de 12% dos nossos jovens. Está aí o nosso ciclo da pobreza. Para de trabalhar muito cedo, vai para o trabalho, não se qualifica, baixa renda, baixa escolaridade. A gente precisa romper esse ciclo de pobreza e miséria para que o nosso município possa ter um desenvolvimento sustentável, inclusive do ponto de vista econômico. Eu sou de Franca, nasci aqui, vivi aqui a minha vida inteira, e sei bem o que o município sofreu no final dos anos 80, quando sofremos embargos econômicos vindos dos Estados Unidos, em razão do uso da mão de obra infantil, que foi, inclusive, o mote para a criação do Pró-Criança e de tantos outros programas que foram criados no nosso município. Pode passar, eu vou direto, até porque essa é uma característica do nosso Fórum de Erradicação. Você pode ir lá nos slides que estão projetos de lei, está lá no finalzinho. A nossa ideia, como Fórum Municipal de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, ela não é só de reuniões, né? A gente brinca que quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão. Nós, ao contrário. O Fórum Municipal de Franca, ele é exemplo no Brasil. Eu participo de uma série de iniciativas, tanto eu quanto o Dr. Anderson, que envolvem as nossas instituições, e a experiência positiva de Franca nas ações que nós vimos construindo nos últimos anos tem sido exemplo. A criação do termo de cooperação, que envolveu o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ele foi inspirado nas ações que nós realizávamos em Franca. Quando o Dr. Anderson chegou aqui, veio participar do fórum, ele usou dessa experiência para que nós criássemos um termo que hoje abrange todo o estado de São Paulo. As iniciativas que nós desenvolvemos em Franca, eu pessoalmente já levei a diversos municípios do estado de São Paulo. Recentemente participei de uma audiência pública no município de Santos, para narrar a experiência das audiências públicas, a experiência exitosa com o Ministério do Trabalho e Emprego, que fez com que as empresas aumentassem. Nós já chegamos a ser no país a cidade que mais teve o índice maior de contratação de aprendizes pelas empresas. Então, o que eu venho apresentar para a Câmara Legislativa e venho colocar tanto a Justiça do Trabalho, quanto a Promotoria da Infância e Juventude, o Ministério do Trabalho e Emprego e todos os entes de aprendizagem, enfim, o Fórum Municipal, nós nos colocamos à disposição para somar esforços, para que Franca possa seguir sendo pioneira. E aí que eu coloco alguns exemplos de leis municipais, porque além de juíza do trabalho, sou também pesquisadora, sou professora da Unesp desde 2002, e nós fazemos levantamentos de iniciativas de políticas públicas que possam ser eficazes para combate ao trabalho infantil. Primeiro deles, vereadores, acho que nós precisamos, passou da hora de nós criarmos um plano municipal de atenção para a infância, para a adolescência e para a juventude. Esse plano municipal ele tem que concatenar iniciativas. Para problemas grandes, estruturais, não existe solução simples. O trabalho infantil não é só tirar o menino que está lá no semáforo. O trabalho infantil envolve uma situação de pobreza e miséria na qual essas famílias estão inseridas, de falta de oportunidades. Para os senhores terem uma ideia, eu já atendi mais de 1.500 pedidos de autorização para trabalho infantil na Justiça do Trabalho. Nenhum foi concedido. Porque a juíza é ruim? Não, porque a juíza deu oportunidade para as famílias a partir daquilo que a rede ofereceu.
Boa parte desses adolescentes foram inseridos em curso de pré-qualificação profissional, em parceria que a Justiça do Trabalho fez com o SENAC, e eles recebem uma bolsa de R$300 mensais, que vem de valores de ações civis públicas capitaneados pelo Ministério Público do Trabalho. Entenderam o que é trabalho em rede? É a gente se unir dentro do sistema de garantia de direitos e criar projetos que possam ser oportunizados para que esses adolescentes deixem a situação de trabalho precoce. Nenhum pai, nenhuma mãe quer trabalho para o seu filho. Se trabalho infantil fosse bom, a Isa de Oliveira, do Fórum Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, já disse isso. Se trabalho infantil fosse bom, ele era privilégio da classe média. Ele não era dedicado aos pretos e pobres que nós temos nas periferias dos nossos municípios. Então, primeiro que nós precisamos pensar é no plano setorial que envolva todas as fases, crianças, adolescentes e jovens. Pode passar o próximo. Nós não temos, vereadores, no município, o Plano Municipal da Primeira Infância, que envolve atenção prioritária para as crianças de 0 a 6 anos. O Marco Legal da Primeira Infância, desde 2016, já orientou os municípios a criarem os seus planos. A gente ainda não conseguiu fazer isso no município. Que isso seja um desafio para 2022, que nós consigamos criar o Plano Municipal da Primeira Infância. Porque eu preciso tratar dessa infância para não deixar que essas crianças no futuro sejam vítimas do trabalho infantil. Não só o trabalho, existem outras prioridades. O ACAR, o Ambulatório de Atendimento de Alto Risco, é referência no estado de São Paulo. E é uma das poucas iniciativas que nós temos para essa faixa etária. Pode passar? Eu me lembro, vereador Claudinei, que há alguns anos atrás eu estive de passagem aqui pela Câmara, e eu não tenho uma boa memória, mas me lembro que a gente conversou rapidamente, mas eu não consegui evoluir na época porque N compromissos profissionais me impediram. Mas eu me lembro da gente ter comentado rapidamente de criar centros de juventude no nosso município. Nós não temos centros de adolescência e juventude que possam trazer para esses adolescentes e crianças iniciativas de esporte, de lazer, de cultura centralizados. A gente tem uma atuação muito próxima desses adolescentes. E qual é a reclamação que eu escuto? Falta esporte no bairro. Eu já vi projetos da FEAC serem encerrados porque não teve gente que procurou. Ou seja, faltou informação. A gente precisa de um portal na internet, a gente precisa de um app que coloque essa população. E eu não estou falando aqui em gastar milhões. Eu estou falando em alinhar as iniciativas que o poder público tem com as demandas que os territórios possuem. E esses centros podem ter uma vocação muito importante para alinharmos oferta e procura e trazermos os adolescentes para essas iniciativas. Boa parte dos nossos adolescentes que abandonam a escola não acham a escola atrativa. E os senhores têm mais um desafio. O ano que vem, mais de 50% das nossas escolas estarão em período integral para o ensino médio. Eu já escutei de algumas escolas que esses alunos querem sair das escolas porque não encontram dentro dessa educação o atrativo necessário para ali permanecer. E eu questionei isso a semana passada. Estive na escola Júlio Delia, lá no aeroporto, e questionei os alunos do ensino médio. O que seria uma educação atrativa para vocês? Que eu tivesse alternativas de ensino integral no contraturno escolar, iniciativas de teatro, de esporte, de cultura, porque elas são brindes. Desenvolvemos a partir delas competências e habilidades para que eles possam seguir na vida adulta da melhor forma possível. Então, essas são iniciativas que nós não gastaríamos muito. Bastaria que nós criássemos um programa que alinhasse tanto as iniciativas que o município tem, a mão de obra que o município já tem nessas áreas com as demandas dos municípios. Pode passar. Pode passar, porque esse é só da vocação, eu já falei rapidamente. Agora, esse projeto, vereadores, eu tomo a liberdade, em nome do Fórum, de fazer uma proposta de um projeto de lei, e vou passar as mãos do presidente da Câmara para análise posterior. Ele já é realidade em alguns municípios, tanto do estado de São Paulo, quanto, por exemplo, o município de Petrópolis, do Rio de Janeiro. O município, todas as vezes que fizer um contrato, exige da empresa contratante que seja um dos requisitos que ela cumpra a cota de aprendizagem. Como bem colocou o doutor Anderson, como bem colocou o doutor Fernando, como bem colocou a Vanessa, a aprendizagem é política pública adequada para a eliminação do trabalho infantil. Mas que essa aprendizagem seja a aprendizagem adequada. Não sei se os vereadores têm essa informação, mas o programa Primeira Chance em Franca, ele foi totalmente remodelado. Ele acabou sendo remodelado a partir de uma ação civil pública que tramitou aqui na Justiça do Trabalho. Hoje, isso é pioneiro no Brasil.
para um órgão público, da administração direta. Todos os adolescentes que entraram no Primeira Chance não fizeram prova. Eles foram selecionados por critérios de vulnerabilidade. Ou seja, nós buscamos aqueles que mais precisam para efetivamente romper aquele ciclo de pobreza que a gente demonstrou agora há pouco. E esse nosso movimento hoje é inspiração para 2 municípios próximos. E a Andréia do CIE que tem feito esse contato. Patrocínio Paulista e Morro Agudo tem a intenção de copiar o modelo do Primeira Chance. O Primeira Chance hoje ele decorre de uma decisão judicial, mas ele pode muito bem vir para um projeto de lei e encampar aqui uma iniciativa perene dentro do município de Franca, uma iniciativa exitosa. A ideia da administração pública municipal, nesse projeto de lei que nós do Fórum Municipal vamos encaminhar à mesa diretiva, envolve o município exigir que a empresa contratada cumpra a cota de aprendizagem e, segundo, ele também se colocar como ente concedente da aprendizagem prática. O que isso significa? Muitas empresas precisam contratar aprendizes, mas não podem tê-los nos seus ambientes de trabalho. O posto de gasolina, a empresa de coleta de lixo, não pode ter ninguém ali com idade inferior a 18 anos, porque essas são atividades prejudiciais ao seu desenvolvimento. A lei autoriza que um ente público recepcione esse adolescente para dar a aprendizagem prática. O custo disso é zero. O que significa isso? A empresa contrata, registra e paga pelas horas de trabalho e pelas horas de conhecimento teórico, mas a atividade prática é desenvolvida num ente público ou sem finalidade lucrativa. Então, essas 2 iniciativas podem alavancar a cota de aprendizagem no nosso município e criar um círculo virtuoso. Acho que esse já era o último, pode passar, não sei se tem mais algum. Acho que as outras iniciativas são mais genéricas. Eu vou deixar depois à disposição dos senhores vereadores. Eu trouxe esse material impresso para estudo. É claro que isso não é um assunto para tratar em 5 minutos. Eu precisaria de horas e horas para tratar todas as... Nós precisaríamos, né? Para tratar dessas nuances. Mas eu espero que esse seja apenas um primeiro contato, que nós possamos, daqui para frente, estabelecer um contato muito mais próximo entre essa Câmara de Vereadores e o Fórum Municipal, que não é um fórum de reuniões, ele é um fórum de estratégia, de proposição e de realização. E relanço aqui o desafio que a Vanessa trouxe. Que nós sejamos o primeiro município de Franca, até 2025, erradicar o trabalho infantil no nosso município. Isso não está difícil. Nós temos as ferramentas e os caminhos para que isso seja feito. Que os senhores vereadores sejam chamados a ser conhecidos no município como verdadeiros estadistas. Criem políticas de estados, não política apenas para um determinado mandato. Espero poder contar com o auxílio dos senhores e nós permaneceremos sempre à disposição. Muito obrigada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença do pessoal do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, de todas as autoridades aqui presentes também, que trabalham essa discussão da erradicação do trabalho infantil na cidade. Eu queria primeiro dizer o seguinte: o protagonismo que a cidade teve com relação a números, com relação a políticas públicas que foram criadas no passado, tem muito a ver com o trabalho que a OIT financiou na cidade de Franca nos anos 80. E que, inclusive, a pessoa que coordenou aquele trabalho quase foi agredida, porque tinha uma disputa de classe naquela época, que os empresários não aceitavam que tinha trabalho infantil nas indústrias. E o trabalho técnico realizado, o levantamento feito, mostrou que realmente tinha, e tinha muito. Franca era referência ao contrário na época. E depois muitas políticas públicas avançaram, a cidade melhorou seus números, mas a gente percebe que hoje em dia a situação está tomando um rumo completamente ao contrário. E a situação vai... O que nos espera não é coisa boa. A gente tem que falar aqui da questão da política pública adotada pelo governo federal, de criar o Auxílio Brasil, e pegar as pessoas que receberam o auxílio emergencial e o Bolsa Família, colocar tudo num balaio só, e que está tirando números que nós temos que levantar para ver de forma oficial. Quase 50 mil pessoas de Franca vai ficar fora, não vai receber auxílio nenhum. E aí, o que vai acontecer com os filhos dessas pessoas que não vão receber? Para onde que eles vão? Ah, com certeza para o semáforo, com certeza vai costurar sapato
dentro de casa, que esse foi o trabalho feito lá atrás, que identificou muitas crianças de 5, 6 anos, trabalhando dentro de casa, e parecia que era coisa muito bacana, era ótimo, porque estava a família reunida, todo mundo junto, e ali, e as perspectivas a gente sabe como aconteceu. Então eu quero dizer o seguinte, nós temos, doutora, que fazer uma audiência pública. Eu tenho a grata satisfação de ter sido autor da criação da Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente nessa casa. Através da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente fazer um fórum de debate e todas as políticas públicas que foram elencadas aqui, a gente discutir. Aquilo que caber ao Legislativo, né, a iniciativa do Legislativo, a gente fazer. Aquilo que caber de iniciativa do Executivo, o Executivo fazer. Então eu sugiro que logo assim que a gente retomar os trabalhos, a gente faça uma ampla discussão, porque é lá que a situação vai estar pegando fogo, vai estar pior do que hoje, pior que hoje. Então, quer dizer, muito do protagonismo que a cidade teve foi por causa do levantamento feito lá atrás. E eu quero aqui parabenizar uma pessoa que foi quase que tida como persona não grata aqui na cidade, que foi a Raquel Licurso, uma assistente social que bateu duro para que Franca depois pudesse ter o protagonismo que teve. Então eu queria render todas as minhas homenagens a Raquel Licurso, que naquele período fez um trabalho árduo, difícil, financiado pela OIT naquela época. Então eu quero dizer que nós temos que fazer esse trabalho, tem que dar continuidade, e aquilo que tem que ser perene, vai ter que continuar as políticas públicas que são realmente necessárias. Quero agradecer a presença da doutora Eliane Nogueira, juíza do trabalho. Agradecer também a presença do Dr. Fernando Miguel da Silva, Dr. Anderson Ogrizio e também da Vanessa Barbosa Tristão, pela presença de todos. E as portas dessa casa estará sempre aberta e no próximo ano, já no início, já estaremos levantando essas questões e articulando discussões para automaticamente ajudar nesse lindo projeto. Muito obrigado a todos.